Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. Oi, eu sou Amanda Silveira e aqui nesse canal eu falo sobre Jesus, sobre a Bíblia e sobre aplicações práticas para o seu dia a dia. E no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês um tema bem polêmico, que é a imoralidade sexual ou sexo perante a visão bíblica, né? Como deve ser, o que pode, o que não pode, no sentido de o que a Bíblia fala realmente. É pecado? Não é pecado? Então fica até o fim desse vídeo que eu garanto pra você que você vai sair daqui entendendo um pouquinho sobre esse assunto que muitas vezes ainda é visto como um tabu, e também vou te dar algumas soluções caso você cometa alguns tipos de coisas que eu vou falar aqui. Mas pra gente começar, eu preciso falar pra vocês sobre qual é o plano de Deus. Qual é o plano de Deus quando ele criou o homem e a mulher? Qual é o plano de Deus com a sexualidade? Realmente o sexo foi algo que Deus criou ou não? Então, se a gente pegar a nossa Bíblia, gente, hoje nós vamos pautar na palavra como todos os outros meus vídeos. E hoje eu vou usar apenas a Almeida do século 21, tá? Porque é uma versão que eu acho mais confiável do que a NVI, ao meu ponto de vista, na originalidade das palavras. Então, se a gente pegar lá o versículo de Gênesis 2:24, o primeiro propósito de Deus é um propósito de unidade, porque fala da seguinte forma: portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, aqui Deus deixou esse mandamento, Deus deixou essa ordem. O sexo foi criado por ele, e quando ele fala que o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá, eles se tornarão uma só carne. A Bíblia, gente, ela não é explícita a palavra sexo, porque naquela época eu acho que nem existia essa palavra. Então, todas as vezes que que a Bíblia fala sobre unir, conheceu, deitou, ele está se referindo à relação sexual. A união entre um homem e uma mulher que é considerado casamento. Então, a relação sexual é um ato de casamento, gente. Agora pensa aí algumas coisinhas que a gente vai conversar mais pra frente. Essa união, essa aliança que é feita, ela vem para trazer intimidade espiritual, intimidade física e intimidade emocional. Então, o propósito de Deus para o casamento é esse. E o casamento nada mais é do que a união de duas pessoas sexualmente falando, né? Então, quando acontece o ato, isso quer dizer que as pessoas são casadas. Lá no Antigo Testamento, a comemoração do casamento era o casal entrava na tenda, as pessoas do casamento ficavam ao redor e elas viam abertamente, mas eles ficavam ali fora esperando a consumação do ato. Entenda que o propósito principal neste ponto é a unidade. Temos também o propósito de procriação, né? A Bíblia também fala: sejam férteis e multipliquem-se. Então, um outro propósito do sexo que Deus criou é a multiplicação. O terceiro ponto: Deus criou o sexo para desfrute, para prazer e expressão de amor. Não pensa que Ele nos criou para sermos máquinas multiplicadoras que saem fazendo dezenas de filhos. Não é apenas para isso que o sexo foi criado. Então, lembre-se, o propósito da unidade, multiplicação e expressão de amor. Se a gente pegar a passagem de Provérbios 5, 18 e 19, eu acho muito bom, porque Salomão, ele enfatiza isso sobre o casamento. E também tem um livro de Cantares, né, Cântico dos Cânticos, que fala muito também sobre essa união de casamento, além de representar uma outra coisa que agora eu falo para vocês. A gente abre Provérbios, capítulo 5, versículos 18 e 19, diz o seguinte: que teu manancial seja bendito, alegra-te com a esposa que tens desde a mocidade, como corça amorosa e gazela graciosa, que os seios da tua esposa sempre te saciem e que te sinta sempre embriagado pelo seu amor. Então, outra função do sexo, o prazer, o deleite, né, do amor entre o marido e a esposa. A gente já consegue analisar esses três pontos. O que eu falei que eu ia dizer sobre o casamento, o porquê ele ser tão importante. O casamento nada mais é do que a representação de Cristo com a igreja. Olha o impacto disso. Então, o sexo ele pode ser atingido tanto dentro do próprio casamento, entre o casal ali, né, deixando de ser algo sagrado ou não tendo aquele momento sagrado.
Porém, tem o lado também externo, que aí entra adultério, prostituição, pornografia. São esses pontos que vão ser atacados ali dentro do casamento. Então, o inimigo sempre vai tentar afetar essa área na sua vida, porque ele vai distanciando um do outro, ele vai afetando o casamento que representa Cristo e a igreja. A Bíblia nos ensina, sim, gente, que o sexo é algo íntimo e exclusivo para o casamento. Vamos abrir a Bíblia lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Diz o seguinte: sejam honrados entre todos o matrimônio e a pureza do leito conjugal, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. O que ele está falando aqui, né? Seja honrado entre todos o matrimônio e a pureza do leito conjugal. A pureza do leito conjugal, gente, indica algo realmente que é sagrado, né? É aquilo de que entre quatro paredes tudo vale. Será que realmente vale tudo? Então, a gente não pode deixar de praticar um ato sagrado. É algo criado por Deus, porém o inimigo vem, como ele não sabe criar nada neste mundo, ele só copia, ele deturpa aquilo que já foi criado por Deus. E aí ele vem e traz outras coisas, né? Que aí deixa de ser sagrado. Que aqui fala no caso... Por que eu fechei? Que aqui fala no caso, né? A pureza do leito conjugal. Então deve sim haver uma pureza no leito. Não pode ter coisas que vão desonrar o nome de Deus. Porém, esse assunto sobre o sexo dentro do casamento em específico é um assunto para outra hora. Talvez eu faça um vídeo mais para frente sobre esse assunto dentro do casamento, né? Enfim, que é um assunto diferente do que eu quero falar. Se a gente continuar falando então do sexo dentro desse contexto exclusivo do casamento, vamos pegar 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3 e 4, que diz o seguinte: o marido cumpra a sua responsabilidade conjugal para com sua mulher e do mesmo modo a mulher para com o marido. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Mas também, da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Então, eu costumo falar que o nosso corpo nunca é nosso, né? Ele é do Espírito Santo, ele é de Jesus, porque ele comprou com o seu sangue, e ele é do nosso cônjuge, né? Então, eu não tenho direito sobre o meu corpo e meu cônjuge não tem direito sobre o dele. É algo pesado? É algo pesado. Para os dias de hoje, isso gera uma polêmica, mas é assim que tem que ser, gente, porque tá na Bíblia. E se tá na Bíblia, para mim, a Bíblia é a verdade. Mas por que tem isso, né? Quando Deus nos criou, quando Deus criou a instituição do casamento, quando Deus criou o sexo, a gente precisa entender que ele criou para aqueles três tópicos que eu falei, né? Tanto para unidade, tanto quanto multiplicação ou prazer e amor, demonstração de amor. Mas isso também demonstra um bem-estar e uma felicidade humana. E a gente precisa entender que foi estabelecido limites. Esses limites seria, por exemplo, você entender o que é sagrado e o que não é. Até que ponto eu posso e até que ponto eu não posso. Porque quando a gente não tem limite, a gente acaba danificando a nós mesmos. A gente acaba nos machucando. E isso é algo que Deus não quer para nós. Todos esses desejos, todas essas atividades sexuais, elas devem ser mantidas sob um controle, sim, do Espírito Santo. Ai, Amanda, é ridículo. Gente, não é, tá? Não é, porque se ele criou tudo, se Deus criou tudo, o Espírito Santo, ele é capaz de te dar forças para sair de determinado pecado, que é o que eu vou falar mais agora, para sair de determinado pecado e também para te dar forças para enfrentar aquilo no seu dia a dia. Então, compreenda que Deus criou tudo perfeitamente, tudo na sua devida ordem, tudo nos seus devidos limites, para que a gente não cause danos a nós mesmos. Porém, vem alguém aí... Para, Ted! Meu Deus! Porém, vem alguém aí do mundo externo e bagunça tudo aquilo que Deus criou e te mostra e fala que a vida tem que ser vivida daquela forma com que a pessoa está te apresentando, que aí no caso entra já a parte do pecado. Vamos lá, Amanda, mas o que seria esse pecado? Primeiro ponto, a gente tem que analisar que nós fomos chamados para viver em santidade. Abrindo a sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 a 5, diz o seguinte: a vontade de Deus para vós é esta, a vossa santificação,
Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Cada um de vós saiba manter o próprio corpo em santidade e honra, não na paixão dos desejos, à semelhança dos gentios que não conhecem a Deus. E, dando continuidade, se você for em Coríntios 6:18, diz o seguinte: fugir da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem pratica a imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Então aqui a gente consegue entender, o nosso corpo ele é algo puro, ele é algo santo. E se ele é algo santo, ele é algo que é separado, é algo que Deus separou exclusivamente para ele. Então o nosso corpo ele foi comprado por um preço altíssimo, que foi o sangue de Jesus. E aí a gente começa a entender por que a gente precisa então se santificar, por que a gente precisa se abster dessa imoralidade sexual. Amor, a luz apagou. Essa luzinha aqui apagou. A vontade de Deus é essa santificação, é que a gente fuja da imoralidade sexual. E a imoralidade sexual, gente, ela vai envolver o adultério, que é a traição dentro do casamento, e a fornicação, que a fornicação nada mais é do que o sexo antes do casamento. Então, sim, gente, sexo antes de casar é pecado. É pecado e muitas pessoas cometem hoje em dia, porque acreditam que não faz sentido. Enfim, eu falo por experiência própria. Eu achava que não fazia sentido, porque a minha visão já era que era algo proibido, mas não fazia sentido Deus ter proibido algo que era prazeroso. Aí que entra o ponto de a fornicação ser pecado. Por quê? Você está destruindo o templo do Espírito Santo, você não está sendo puro, você não está se santificando. Porque quando você permanece em castidade, por exemplo, até o casamento, você está dizendo para Deus que tem algo muito importante, que é o seu corpo. Você está dizendo para Deus que tem algo precioso em você e que você não precisa entregar para qualquer pessoa. É sim pecado, gente, a fornicação. E aí entra também na imoralidade sexual vários outros pontos, como bestialidade, que, acreditem, tem pessoas que têm relações com animais, enfim. A própria pornografia, a prostituição. Então a imoralidade sexual, ela tem esses desmembramentos, sabe? Porém, a gente precisa entender que quando o sexo é dentro do casamento ou entre marido e mulher, não é pecado. Agora, tudo que foge desse âmbito, tudo que foge desse parâmetro é sim considerado pecado. Esse pecado, gente, o pecado sexual, ele é um pecado destrutivo. Como assim, Amanda, destrutivo? Você não consegue ver as consequências imediatamente. Muitas pessoas vão demorar para cair a ficha, ou nunca vai cair a ficha de que aquilo é uma consequência de um pecado que ela teve, ou que aquilo está pagando por algo que ela cometeu com esse pecado, da imoralidade sexual, da fornicação, do adultério, enfim, qualquer pecado que seja relacionado a esse âmbito. E aqui agora eu quero trazer consequências para vocês, né? Cometeu o pecado da imoralidade sexual em relação à fornicação. Vamos lá, vamos pegar a fornicação. Amanda, não aguentei até o casamento, ou Amanda, sou nova convertida, tive uma vida pecaminosa em fornicação. Quais são as consequências disso? O que isso afeta? Amanda, eu adulterei, o que eu faço? Como que afeta? Enfim, eu quero entender mais. Então vamos analisar a consequência emocional, gente. Consequência emocional, ela vai trazer culpa, remorso, arrependimento, ansiedade, estresse, baixa autoestima, sentimento de vazio emocional, conflitos interpessoais. Nossa, meu Deus, que tanto de coisa. Realmente, gente, é muita coisa. Se a gente pegar aqui Salmos 32, versículo do 3 ao 5, diz o seguinte: enquanto me calei, meus ossos me consumiam de tanto gemer o dia todo, porque a tua mão pesava sobre mim de dia e de noite. Meu vigor se esgotou como no calor da seca. Confessei-te meu pecado e não encobri a minha culpa. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Esse salmo de Davi, ele está falando sobre a culpa. E que ele se arrependeu, e por ele ter se arrependido, ele confessou ao Senhor as suas transgressões, em busca do perdão de Deus. Esse salmo aqui, ele mostra muito sobre a culpa, o peso da culpa, que os ossos dele se consumiam de tanto gemer de dor. Olha o peso da culpa.
Uma pessoa que não tem domínio próprio nesse âmbito sexual, nessa parte da imoralidade sexual, ela é uma pessoa que está sendo usada por Satanás. Você já parou para pensar que um relacionamento fora do casamento, assim, um relacionamento de uma pessoa que ainda não casou, que tem relação sexual, eles vivem tendo algum conflito? Eles vivem tendo algum tipo de crise? Está sempre brigando por algum motivo? Só que, mesmo através disso tudo, existem várias coisas impedindo que eles se separem. Por que será? Se você analisar, quando há a união, gente, imagina que nós somos não, né? Nossos corpos são energia. E essa energia, gente, ela é trocada, fluidos são trocados. O nosso corpo é formado por átomos. Agora imagina essas energias se tocando, o tanto de energia que não está sendo trocada, o tanto de átomos que não está se movimentando junto. Essa consequência emocional, ela vem dessa troca de energia, sabe? A parte dos fluidos eu vou falar no próximo tópico, mas essa troca de energia, ela vai gerar consequências. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que está tendo relação com uma outra pessoa que é depressiva, você vai ter indícios da depressão. Se você é uma pessoa que está, até se a pessoa for muito feliz, você vai ser uma pessoa que vai se tornar mais feliz. Porém, você tem que entender que isso a longo prazo vai afetar. Se você tem relação com uma pessoa que tem alguns desejos duvidosos, você pode pegar isso através dessa troca de energia. Não é loucura, é simplesmente física. Não é muito difícil de entender que essa troca de materiais, que essa troca de elétrons, enfim, de átomos, ela vai gerar alguma consequência. Então, realmente, pessoas que não estão tendo relação dentro do casamento vivem conflito. Vivem conflito, mas não conseguem separar. Nossa, eu tô... Pegar exemplo assim, nossa, eu tô com tal pessoa há tanto tempo, eu sofro, enfim, mas a gente não consegue separar. Lógico que não consegue, porque os espíritos, eles estão interligados. Foi uma troca de energia muito grande. Então, as pessoas, elas não vão conseguir se separar facilmente. Uma outra coisa, mistura muito os sentimentos. Você não sabe o que está sentindo. Então, às vezes, você não consegue separar porque você acredita que é amor, você acredita que é paixão, mas na verdade, gente, é só euforia, se é que você me entende, para não falar outras palavras vulgares aqui. Então, mascara o sentimento. Ele vem te mostrando que é algo, mas na verdade é outra coisa. Ah, é amor, é paixão. Não é, é apenas euforia, sabe? Calor do momento. Pode acontecer, Amanda? Pode, gente. Só que continua sendo pecado, tá bom? Virando amor futuramente, virando casamento, continua tendo sido pecado. E todo pecado gera consequências. Tudo que a gente planta, a gente colhe um dia. Como? Aí a gente não sabe, né? Agora vamos para outro tipo de consequência, consequência física. Quais seriam as consequências físicas? Doenças sexualmente transmissíveis, possibilidades de gravidez indesejada. Só engravida quem tem relação sexual e quem tem antes do casamento acaba sendo uma gravidez indesejada. E aí entra problemas como aborto, enfim, várias outras coisas que gera consequências físicas. Como que passa, por exemplo, a DST. Quando a pessoa tem relação sexual, vamos pegar a AIDS, é uma troca de fluidos, sabe? O atrito que acontece ali no momento da relação, ele elimina ele elimina fluidos como se fosse sangue, porque precisa ter contato de sangue, senão a DST passaria por um abraço, passaria por um aperto de mão, a AIDS, por exemplo, e não é assim, porque há uma troca de fluidos. Então, na verdade, a troca de fluidos é o menos impactante ali no sentido de âmbito emocional e espiritual. Porém, você vai ter consequências físicas, tanto como DSTs, gravidez indesejada, enfim. E pode gerar um aborto, por exemplo, que isso é algo bem comum e não é normal nos dias de hoje. E aí a gente tem o último impacto, que é o impacto espiritual. Então, você se afasta de Deus, pensando na fornicação e no adultério, enfim, pensando na imoralidade sexual no geral, você se afasta de Deus. Se for dentro do casamento, você tá machucando a sua família, você pode destruir a sua família e outra família, caso os dois sejam casados. Você pode impactar várias pessoas,
vários assuntos ali ao mesmo tempo por conta de um prazer momentâneo. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre esse tema, prazer momentâneo, vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Então vai lá e veja depois. Então, por conta desse prazer momentâneo, você acaba denegrindo a sua família, denegrindo você mesmo, a sua vida espiritual vai por água abaixo, enquanto você não se arrepender, não buscar por perdão, por restauração e decidir largar esse pecado, né? Porque o verdadeiro arrependimento, ele envolve uma mudança de rota. Então, uma mudança de rota, você tá indo, você dá uns 180 e vem pro outro lado. Entenderam? Aí agora você pensa assim, mas Amanda, a minha natureza é fraca, a minha carne é fraca, como que eu vou resistir a essa tentação? Eu não consigo. Primeiramente, eu escrevi um e-book sobre esse tema e lá no e-book eu falei da seguinte forma: a sua carne não é fraca. Na verdade, é falta de vergonha na cara, porque quando a nossa carne é fraca, isso é algo bom, porque quer dizer que o nosso espírito é forte, entende? Então, falar que a carne é fraca para começar tá errado. E segundo, que você não vai conseguir resistir à tentação. Deus não dá uma tentação em que a gente não possa aguentar. O que faz a gente cair é a cobiça. Então, se você cai nesse pecado constantemente, não é porque você foi tentado várias vezes, porque Jesus foi tentado em tudo e não pecou em nada. Porém, é a cobiça que está no seu coração. Essa cobiça e essa vontade que vem do pecado original, infelizmente, que faz com que você caia. Se você não andar em espírito, você não vai conseguir vencer essa sua vontade carnal e aí sim você vai cair. Então, se a gente pegar Romanos capítulo 8, versículo de 12 a 14, diz o seguinte: portanto, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, o Espírito Santo, ele te guia, ele te conduz e é por isso que você precisa estar fortalecido espiritualmente. Se você é uma pessoa que já é cristã, se você tá vendo que você tá caindo nesse pecado, você precisa voltar no início e ser fortalecido no Espírito. Agora, se você não conhece a Cristo, eu te convido a ir em busca dele, sabe? Te convido a buscar entender mais quem ele é, como se livrar deste pecado, a entender mais sobre o porquê isso é pecado. Então tem duas vertentes aí, né? Para quem já é cristão e já conhece, e para quem não é e precisa conhecer desde o início. Porque às vezes você é cristão, entende, mas caiu. E aí vem que você precisa andar em espírito, porque você é filho de Deus. Agora, se você ainda não conhece a Cristo, você precisa ser chamado a de fato se arrepender 100% e mudar a sua vida por completo. Não que quem já é cristão não precisa, na verdade, quem é cristão também precisa do arrependimento. Mas às vezes você não tem um entendimento do que é isso, né? Do que é essa vida com Deus, o que é essa vida com o Espírito Santo, o que é caminhar com Cristo. E aí vem você buscar cada vez mais para poder entender e se livrar deste pecado. A Bíblia fala também lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17, a seguinte coisa: mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Aqui está falando que você andar em espírito, você nunca vai satisfazer os desejos da sua carne. O que é andar em espírito? É viver em comunhão. Viver em comunhão com Cristo, sabe? Ter um relacionamento, uma intimidade ali, algo diário. E não apenas nos domingos, que é um assunto que eu vivo falando. Se a gente se alimentar apenas no domingo, a gente vai morrer de fome. Então, andar em espírito é algo diário. É algo que a gente precisa fazer a todo momento. Não importa quantas pessoas você está ligado espiritualmente por conta das suas relações passadas. O que importa verdadeiramente é que a partir de agora você decida mudar essa rota. Você precisa ter uma metanoia, né? Romanos fala em não vos conformeis com os padrões deste mundo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, busque renovar a sua mente. Busque entender o porquê isso é tão abominável. Por que é tão ruim algo que você diz que é tão bom? Por quê? Entenda os pontos que eu trouxe.
Eu trouxe que o sexo, ele é algo prazeroso dentro do casamento, né? Ele tem que ser algo sagrado e ele tem o propósito de unir tanto da reprodução quanto do prazer, do deleite, do amor. Não importa se você tem cometido tal pecado, o que importa agora, neste momento, é que você se arrependa, que você reconheça os seus erros e que você vá em busca do perdão e que você diga, realmente eu quero mudar de vida, realmente isso aqui não faz parte mais de mim. O que eu falei aqui sobre o sexo antes do casamento, que ele mascara muitos sentimentos, é verdade, gente. Eu já vivi no mundo, inclusive tem um vídeo aqui da minha transformação de vida, também vou deixar o link aqui para vocês. Então, eu já vivi no mundo, eu sei como é o lado de lá. Ele mascara, ele te faz entrar em relacionamentos abusivos, ele te faz sofrer. E isso é algo que Deus não quer para você. E você está acabando com o seu corpo, que na verdade é templo do Espírito Santo. Jesus comprou o seu corpo por um preço muito alto, que foi o sangue dele. Então entenda que isso é algo muito precioso para você entregar para qualquer pessoa. Isso aqui, gente, é algo muito precioso para você expor para qualquer pessoa. Isso não apenas na imoralidade sexual em relação ao ato, mas, por exemplo, a lascívia, a forma com que você se porta, a forma com que você se veste. Então, como que isso acontece no seu dia a dia? Isso é algo muito precioso, mulheres. E desde que você entenda hoje os seus erros e busque mudar, e busque ter de fato essa metanoia, você decide reconhecer os seus erros, ele vai te perdoar. Porque Deus, ele é misericordioso, mesmo ele podendo exterminar com toda a população merecendo, ele não faz isso porque ele tem misericórdia de nós. Mas para isso você precisa de fato falar, eu realmente me arrependo. Eu quero uma vida nova, eu quero caminhar com Cristo e eu quero parar com essa imoralidade sexual, com essa fornicação. E para você, adúltero, que trai o cônjuge ou a cônjuge, eu vou te falar uma história. Eu ouvi alguma vez de algum pastor que era sobre um marido que traiu a esposa. O marido traiu a esposa com a secretária dele. E essa secretária, ela tinha uma forma muito vulgar de agir. Porém, chegando em casa, né, ele é casado, tinha relações com sua esposa e tal. E um belo dia eles foram sair para jantar, ele e a sua esposa. E quando a sua esposa desceu das escadas, ela estava vestida completamente diferente, com uma energia completamente diferente. E imagina de quem que era a energia que ela estava parecida? Com a da amante dele. Então, essa é uma história verídica, é algo que aconteceu e eu trago para você entender o poder da energia, da troca de energia. Então, se você tem um amante fora do seu casamento ali, né? Se você tem uma relação extraconjugal, você vai afetar o seu casamento espiritualmente, emocionalmente, muitas vezes até fisicamente. Repense muito bem nas suas atitudes, repense muito bem ali na sua família, até que ponto isso vale a pena. Será que esse prazer momentâneo é algo que você realmente quer viver? Ou você quer de fato mudar de vida? Hoje eu quero trazer soluções para vocês que estão aqui até o fim desse vídeo. O perdão e a restauração. Vamos aqui em 1 João 1,9, diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então aqui está falando, se você confessar, ele vai te perdoar. Mas você tem que confessar e mudar a rota, que foi o que eu falei aqui, né? Então, Deus, ele oferece esse perdão. A graça dele é algo imensurável. Não tem como eu chegar aqui e falar para você o quão maravilhoso ele é, né? Você tenha esse perdão, que você tenha uma nova vida em Cristo e que você entenda o quão Deus é misericordioso e o quanto ele está disposto a te perdoar se você se arrepender de coração. Uma outra solução, evite situações que vão te fazer pecar, evite estar exposto a essa tentação. Busque a santidade, busque amizades que te incentivem a ter uma vida pura, uma vida santa. Esteja constantemente vigiando e em oração. Então, ore a todo momento, ore em espírito a todo momento. Uma outra dica, se alimente com a palavra de Deus. Se a gente pegar Salmos 19, que é o maior salmo da Bíblia, inclusive, deixa eu abrir aqui para vocês. Salmo 19, versículo 9 e 11. Como
Qual jovem guardará puro o seu caminho, vivendo de acordo com a tua palavra? E aí o versículo 11 diz o seguinte: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ó Senhor, tu és bendito, ensina-me os teus decretos. Então, como que um jovem pode guardar puro o seu coração? Guardando e vivendo conforme a palavra de Deus e se mantendo firme nessas disciplinas espirituais, em tudo que a Bíblia fala, para que você consiga exalar o fruto do Espírito e a característica principal ali, que é o domínio próprio. O domínio próprio é a característica do fruto do Espírito que comanda todas as outras áreas. Se você não tiver o domínio próprio, nenhuma das outras características vai ser exalada. Outro ponto também que a gente pode analisar, o papel da educação sexual. O que seria essa educação sexual? Pais, conversem com seus filhos, por mais que seja um assunto delicado. Cônjuges, conversem entre vocês, tenham uma comunhão, uma conversa aberta sobre o que acontece, sobre o porquê está acontecendo algo extraconjugal. Confesse o seu pecado, ou dentro do casamento, se não está tendo essa comunhão sexual, por que não está tendo? O que está acontecendo? Vamos analisar aqui para a gente poder juntos resolver essa situação. E para quem é solteiro, vai em busca de pessoas que vão te orientar nessa área. Não em busca de amigos que vivem um mundo adoidado, que vivem bebendo, se drogando, não. Vai em busca de pessoas que podem te ajudar. Inclusive, se você é solteiro, eu recomendo um livro que chama Tire Suas Dúvidas Sem Tirar a Roupa. Deixa eu ver aqui de quem que é o autor, que eu já esqueci, gente. Tire Suas Dúvidas Sem Tirar a Roupa. É do pastor Nelson Júnior. É um livro muito bom. Quando eu me converti, eu comecei a ler ele porque eu ainda era solteira e eu consegui entender muita coisa. Então, recomendo que você leia, tá? E, para finalizar, tenha esperança e busque um recomeço. Deus, ele quer que você se arrependa. Deus, ele quer que você volte para ele, né? Então a gente precisa entender que mesmo diante dos nossos erros, nós podemos recomeçar em Jesus, né? Então nós precisamos buscar a Deus diariamente, ter essa intimidade, se arrepender de todos os nossos pecados, de tudo que nos deixa impuros e buscar uma vida santa, porque o ser santo é você fugir desses padrões do mundo. O ser santo é você ir em busca de se tornar cada vez mais parecido com Jesus e buscar uma vida saudável, uma prática sexual pura e saudável que honre e glorifique ao Senhor. Para finalizar mesmo agora, eu quero falar sobre a passagem de 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que você entenda que o inimigo, ele é um derrotado. E ele é órfão. E por ele ser órfão, e quem já aceitou Jesus ser filho de Deus, ele vai querer deturbar tudo que Deus fez, para que quem ainda não é filho continue no mundinho dele, e para quem é filho seja tentado ao nível de que a cobiça o faça cair. Então, essa luta, só para te dizer, ela já acabou, tá? O inimigo, ele é um derrotado. Ele não é capaz de mais nada. Só que como ele já sabe que ele é derrotado, ele quer ficar puxando você pro lado dele. Então, não caia nessas tentações, não. Busque ser firme em Deus, se afirme na rocha que é Jesus Cristo. Busque todos os dias a sua comunhão, sabe? Busque todos os dias a intimidade, a santidade, a pureza. Porque aí você vai ver que você vai ter forças para ressurgir, para renascer em Cristo Jesus. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, eu convido você a se inscrever. E também vou te pedir uma coisa. Sabe esse botão de gostei? Clica aí nele pra mim, sabe por quê? Porque o YouTube, ele entende que quando você clica em gostou, o meu conteúdo é bom. E como eu sou uma iniciante aqui, ele vai entender que é bom e vai entregar para mais pessoas. Esse vídeo alcance milhares de pessoas um dia e eu preciso da sua ajuda. Posso contar com você? Um beijo e até o próximo vídeo.